Bem-vindo ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Don Paul Gray, John Rosenstern, e é muito bom ter você conosco hoje. Você precisa saber que você é a razão da existência desse programa. No programa passado, nós falamos um pouco e mencionamos o vírus que tem afetado o mundo inteiro, que tem trazido a morte de centenas de milhares de pessoas. E parece que ainda não acabou, e precisamos buscar a face de Deus para que Ele traga um basta nisso. Eu creio que Deus está no controle de tudo, e que Ele não se envolve em nada que seja maligno, como nós sabemos. Mas eu sinto que essas coisas são de Satanás, não vêm de Deus. Mas Deus permite que isso aconteça e dá permissão para Satanás. E não foi Deus que arrasou com Jó, mas ao mesmo tempo ele deu permissão para Satanás fazer isso. E você pode dizer, é a mesma coisa que causar o mal. Não é a mesma coisa. Satanás mata, rouba e destrói. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o príncipe do ar. E como eu disse, ele mata, rouba e destrói. Mas é claro que Deus, ele pode dar um basta na situação quando quiser, quando ele desejar. Mas eu sinto que é o poder de Deus que permite que Satanás faça o que ele faz. Eu não acredito que Deus coloque uma praga em ninguém. Eu acho que isso é obra de Satanás. Mas Deus tem que dar a ele permissão para fazer isso. E nós temos, essa nação pecou muito, tem pecado muito, matando milhões de crianças por ano ou mais. E isso é ignorar Deus, é remover Deus da vida deles por completo. E ele é paciente, é bondoso, amoroso, mas depois de um tempo ele diz, basta, porque nós já vimos crentes, muitos crentes, que são pessoas que amam a Deus, que faleceram. E isso não quer dizer que eles eram pecadores e que eles se desviaram, não tem nada a ver. E é claro que são pessoas que conhecemos. É claro que muito mais pessoas que faleceram não conheciam a Deus. Ontem mesmo, ouvi dizer que o Hanser Vibert, o filho dele, morreu com Covid. O David Vibert. E posso mencionar muitas pessoas. Você mencionou seu irmão mesmo, que amava muito a Deus. E Deus podia parar essa situação, mas como alguém disse há alguns programas atrás, a chuva vem sobre o justo e o injusto. E eu acredito que o povo de Deus deve clamar a Ele para que Ele remova isso e clame para que Ele proteja nossas famílias, sim, as pessoas que amamos. Eu acredito que devemos fazer isso porque Deus ainda responde oração. Ele responde. A igreja precisa orar como nunca antes. Irmão Swaggart, enquanto você falava sobre isso, a minha mente foi para Israel, no Velho Testamento. Nos livros históricos, pensando sobre Elias, quando ele anunciou que não haveria mais água, não haveria mais chuva. Que não ia chover. E as pessoas boas que sofreram assim durante esse período. E a história dos leprosos, os 4 leprosos, naquela história em particular, eu acho que foi na Síria, não foi? Eles estavam debaixo do juízo de Deus, não é? É verdade. E mesmo assim, pessoas boas sofrem. Sim. No meio disso, então Deus permite, Deus traz juízo sobre uma sociedade e um povo. E as boas pessoas que servem a Deus vão sofrer. Eu vejo que é isso que está acontecendo com o Covid hoje. O meu irmão mais velho faleceu
mais ou menos 1 ano e meio atrás. E muitos outros amigos meus também faleceram. E a única resposta que eu sei é que se a igreja alguma vez orou, é melhor nos ajoelharmos Devemos fazer e isso sim. começar a voltar para a igreja. Muitas pessoas abandonaram a igreja, elas precisam voltar. Não é, talvez, eles com certeza devem voltar para a igreja, com certeza. Agradecemos a Deus pela audiência que temos pela televisão. E eles dizem, irmão Swagger, não conseguimos encontrar uma igreja que ama a Deus de verdade. E na maioria das vezes isso é verdade. Nem sempre é verdade, mas na maioria das vezes é verdade. E encorajamos as pessoas a fazer do Centro Familiar de Adoração a sua igreja, se não puderem encontrar outra, e por aí vai. Mas como cristãos, devemos buscar sempre a face de Deus, Sim. primeiramente para que isso seja removido, Sim. para que vá embora. Deus é capaz de fazer isso dizendo uma palavra e estará feito. E devemos também elevar os nossos amigos, nossos entes queridos, diante de Deus, para que eles não peguem essa doença. Devemos fazer isso esperando que Deus escute e responda a nossa oração. Ele nos disse que vai responder. Me deixe falar que um dos meus irmãos mais velhos, o Bill, que assiste muito o programa, ele é um ministro aposentado. E ele pegou o Covid e quase morreu. Ele estava no hospital com todas aquelas máquinas. Nós ligávamos todos os dias e falávamos com os seus filhos. E eles diziam, ele está lutando pela sua vida. E alguns dias pareciam que ele não iria viver. E quando tudo isso passou, ele nos disse, Dom, eu lutei contra o inferno e contra os demônios. Você não pode imaginar pelo que eu passei. E, em certo nível, ele culpou o hospital dizendo, eles tentaram me matar. Mas não era isso, era o Covid. Mas eu vou te dizer... Mas quando ele lutou contra aquilo, eu creio que a atitude dele foi correta. Sim, a sua família e todos nós oramos muito. Deus permitiu que o meu irmão mais velho Jack fosse, mas Bill ainda está aqui. Sim, graças a Deus. Acho que se o seu irmão não tivesse lutado contra isso, ele não estaria aqui hoje. E toda a história aconteceu de forma meio estranha, mas sua neta foi até o hospital e, de alguma forma, forçou a sua entrada e pôde vê-lo. Qual é a idade da neta? Ela tem uns 30, é esposa de um ministro. E o Bill disse, me dê as minhas roupas, eu vou embora. E eu não sei o que ele fez, mas ele saiu de lá e disse que a sua neta o resgatou. Eu não recomendo isso, mas parece que ele deu alta a si mesmo. Certo. Você sabe, irmão Swagger, olhando para o livro de 2 Samuel, onde Davi fez um censo dos soldados que ele tinha, não que fosse errado fazer isso, mas ele não deu a oferta tributária, que quando você a toma era um tipo de cruz, era prata, um tipo de julgamento. Neste país, não olhamos para isso. Fizemos o censo do nosso poder, um grande censo da nossa prosperidade, mesmo na medida em que eles querem redistribuir a dívida da nossa pobreza ou a prosperidade entre aqueles que não têm tanto. Mas temos sido muito arrogantes, e a igreja também, ao olhar para essas bênçãos e não ver os benefícios de usar voluntariamente o que Deus nos deu para levar o evangelho ao mundo. Ao meu ver, houve menos trabalho missionário deste país do que em qualquer outro momento da história da fundação da nossa nação. A Rede Sun Life de televisão tem sido um trabalho missionário, graças a Deus, porque é um dos poucos que conseguiu chegar a lugares que não podem ser alcançados facilmente. Mas meu ponto é, Davi foi colocado em uma posição em que o Senhor enviou juízo, e ele lhe deu 3 opções: fome por 7 anos, ser entregue nas mãos de seus inimigos, ou 3 dias de peste. E Davi então disse, me deixe colocar sob as mãos do Senhor. E houve então 3 dias de peste. Isso foi depois que ele comprou a eira de Araúna, e depois que eles fizeram o sacrifício, e 70.000 homens morreram. Proporcionalmente, a população daquela época ao que é a população dos Estados Unidos hoje, era um número muito maior. E estou falando se você comparar o tamanho dos povos. Então por que Deus ainda levou aqueles 70.000?
Ele tinha que provar um ponto, e creio que para mostrar que ele é real. Às vezes, como pais, pensamos que ao ameaçar os nossos filhos e dizer, se você fizer isso, eu farei aquilo, eles nunca vão fazer nada, mas isso não é disciplinar, é capacitar. Deus não vai nos capacitar a continuar pecando. Quando falamos em parar o aborto, estamos falando que ele precisa parar. Não nas chamadas 15 semanas com as quais estamos todos empolgados por eles terem conseguido chegar tão longe quanto eu acho que é no Mississippi, 15 semanas. E achamos que fizemos um grande sucesso. Não, o aborto deve parar completamente porque a vida começa na concepção. Estilo de vida LGBTQI+, homossexual, não é apenas aceito hoje como está sendo defendido e imposto. Fora deste ministério e da voz pública que temos, ouço poucas reações contra esse estilo de vida por parte de outros ministérios. Não estou dizendo que não existem igrejas locais. Estou falando de ministérios públicos que estão na TV e no rádio. Poucos se pronunciam contra esse estilo de vida. Nós amamos o homossexual, mas temos que nos posicionar e dizer que é errado e que não deve ser imposto aos nossos filhos e nem nas escolas sem o conhecimento dos pais. Eu sei que estamos ficando sem tempo e eu poderia continuar a lista, mas estamos em um lugar onde o julgamento de Deus, bem como sua bondade e tolerância, nos levam ao arrependimento. Seu julgamento, às vezes, não nos leva ao arrependimento. Com certeza, voltamos já. Jesus Cristo liberta os cativos, e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Lauren, vamos ler o versículo 5 outra vez, por favor. Mas por tua dureza e teu coração não arrependido... Fala de um coração endurecido diante de Deus que se nega a demonstrar arrependimento. Entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. O juízo estava aumentando e acabou vindo sobre os judeus, como vemos no ano 70 depois de Cristo. Eu acabei de ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o dia D. E foi o presidente... Não o presidente. O Roosevelt, ele era filho do presidente na época, não foi isso? Ele era filho do presidente da época. Ele não tinha uma saúde muito boa, ele estava doente, mas ele exigiu que eles colocassem ele ali na excursão do dia D. E então, as pessoas acima dele não queriam permitir que ele participasse do pouso, mas ele exigiu que ele participasse. Ele pensava que se as tropas vissem um general ali, como ele era um general, daria coragem a eles para continuar adiante. Mas ele começou a cantar, vamos, soldados cristãos. Sim. E todos naquele barco, ele estava em um daqueles barcos, e começaram a cantar. Você lembra da letra da canção, Lauren? Soldados cristãos. Marchando para a guerra, com a cruz de Jesus, indo à minha frente. Já faz um tempo, não me lembro de tudo. Mas ele começou a cantar, e todos os homens naquele barco cantaram com ele. E eu pensei, você não vê muito disso hoje em dia. E não tenho nem certeza se ele não pudesse ser preso. Se acontecesse um conflito hoje, eles iam exigir que ele parasse de cantar. Mas na época, Deus honrou aquele homem, entendeu? Isso mostra a diferença nessa nação de hoje, 80 anos atrás. Uau, uma e grande por aí diferença. Ela se desviou, está distante de Deus. Distante de Deus. Olha, quando algo era feito contra Deus, as pessoas não aceitavam, mas hoje isso é encorajado, Certo. que é uma tragédia. E eu duvido que os jovens de hoje que estariam nesses barcos teriam conhecido a letra dessa música. Verdade. Enquanto antigamente era muito comum e era um grande hino e um padrão da igreja. A nossa nação era representada por cristãos e foi fundada por cristãos e estabelecida por cristãos.
E a queda se deve ao fato de os cristãos terem falhado de novo em compreender o relacionamento com Deus e entraram na religião e não no relacionamento. Esses programas que o Doni gravou, como a história por trás do hino ou Pregadores Providência, algo assim, Sim, são excelentes. Eles são programas excelentes e quero encorajar as pessoas a pedirem, porque você precisa entender como essa nação começou, porque pode nos ajudar a ver, em muitos casos, o que está acontecendo hoje em dia. E qual é a Certo. razão? Porque estamos tão distantes de Deus que as escolas, as universidades, os empregos, a política. Quando eu era criança, qualquer pessoa que se candidatasse para um cargo político, isso não queria dizer que eles estavam salvos, tá bom? Mas eles tinham algum conhecimento de Deus e tinham sido criados, na maioria dos casos, em igrejas batistas. certo. Tinham sido criados na igreja. Mas hoje em dia, você elege algumas pessoas e elas odeiam o cristianismo. Certo. Olha, se desviou para mais longe do que imaginamos. É isso que quero dizer. Sim, exatamente. Muito bem, versículo 6. O qual recompensará a cada um conforme as suas obras. Colhemos o que plantamos, e senhoras e senhores, isso nos diz que Deus não pode ignorar o pecado. É isso. Não pode ignorar. É a pior coisa que a humanidade já conheceu. É algo tão drástico que Deus teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz e salvar a nossa alma. Deus nunca ignora o pecado. E nós, cristãos, tentamos resolver o pecado de maneiras que não tem como, não tem. A cruz é a única coisa que pode resolver esse isso problema. mesmo. E pronto. O que Jesus fez na cruz possibilita o perdão do pecado para que sejamos limpos de toda injustiça. E eu sou muito agradecido a Deus por isso. Infelizmente, a igreja hoje tem olhado para outros meios sem ser a cruz de Cristo. E não existem outros meios, senhoras e senhores. E ponto final. Pode ler o versículo 6 e o 7. O qual recompensará a cada um conforme as Colhemos suas o que obras. plantamos, é o que estou tentando dizer. A saber, a vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Demonstra aqueles que não estão confiando em uma posição para serem salvos, mas que confiam em Só Cristo. para alertar o leitor que, quando nós chegamos a essa seção do texto, se nós não entendermos o que Paulo está tentando fazer, nós talvez vamos achar que ele está ensinando salvação pelas obras. Mas ele não está. Ele está ensinando que há um caminho para a salvação, que uma pessoa deve abraçar, e é esse que deve perseverar em fazer o bem. A aversão de Paulo em fazer o bem não é a salvação pelas obras, mas a salvação pela fé e pela graça. Ele vai definir isso quando nós chegarmos no 3º capítulo, mas agora ele está deixando claro para os judeus e gentios na igreja romana: vocês precisam abordar a Deus da maneira certa, e essa é a maneira de Deus. E qual é esse caminho? O caminho é pela fé em Cristo e arrependimento. Sim, mas arrependimento e fé em Cristo. Arrependimento por ser um pecador, separado de Deus por causa do pecado, não importa de onde você veio. E aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele não definiu isso ainda. Mas às vezes eu tenho alunos que perguntam: bem, ele está ensinando a salvação pelas obras aqui? Não, ele não está. Ele está construindo um caso como um advogado por todo o livro de Romanos, que a redenção precisa ser abraçada pela forma de Deus. E se você vier pela forma de Deus, que ele define como fazer o bem, então você vai experimentar os benefícios. Eu não... Martinho Lutero, na Confissão de Augsburg, eles tiveram um debate sobre a contradição que existe entre Tiago e Paulo. E ele chega à conclusão que eles não estão se contradizendo. Mas algumas pessoas começaram a lutar sobre alguns aspectos da fé e das obras. E como você disse, essa passagem precisa ser interpretada da forma correta.
o que ele está falando e com quem está falando quando ele diz: recompensará cada um conforme as suas obras. Colhemos o que semeamos, no contexto correto. Às vezes, ocasionalmente, estou feliz que você apontou isso, porque em uma leitura ocasional você pode pensar que ele está falando de obras. Mas Paulo e Tiago não estão em contradição. Eles estão, a quem escreveram e o que escreveram se complementam na vida do cristão. Eu não entendo como alguém pode ler essas passagens e pensar que Paulo está promovendo obras. Bem, diz o qual recompensará a cada um conforme as suas obras. Mas isso é algo que todos devem saber. Certo, mas, de novo, é apenas um alerta para as pessoas que estão lendo na superfície. Porque às vezes pensamos, bem, eu fiz o bem, então, portanto, eu serei recompensado de acordo com as minhas obras. Mas você não quer ser julgado de acordo com as suas obras. Você quer ser julgado por aceitar o plano redentor de Deus. E a perseverança fala sobre manter a fé nesse plano. Mas Deus recompensa a cada homem de acordo com as suas obras. Isso certo, é óbvio. Mas ele não está lidando com os meios da salvação. Não, de maneira alguma. E eu só falei sobre isso porque quando você lê sem o contexto e sem o todo da epístola, você talvez entenda que Paulo nos ensinou que nós seremos recompensados por aquilo que somos. E é justamente isso que ele está tentando combater na mentalidade judaica. Foi bom você falar sobre isso. Muitas pessoas que estão assistindo, irmão Swegar, provavelmente são católicos. E a tradição católica acredita que é uma combinação de fé e obras que salva. A fé sozinha não salva, e esse foi um dos maiores gritos dos reformadores. E ainda hoje vemos essa combinação na Igreja Católica. Este versículo é usado junto com a fé sem obras é morta, em Tiago. Verdade. Mas eles pegam um versículo e o tiram do contexto. E, portanto, em vez de lê-lo no contexto, eles lhe darão o versículo. E se você fizer uma leitura arbitrária deles, eles soariam assim. Mas você precisa colocá-lo no contexto, como fazemos nesse programa. E é por isso que encorajamos os nossos ouvintes católicos a continuarem sintonizados para conhecerem o contexto e terem uma perspectiva adequada. Eu ouvi um padre católico dizer pela televisão, e era um programa jornalístico que não tinha nada a ver com doutrina. E ele disse: a diferença entre nós e os protestantes é que acreditamos na salvação através das obras. Sim, exatamente. Como você mencionou, fé e boas obras. E de onde eles tiram isso na Bíblia? Talvez de alguns textos isolados, mas não sei como eles chegam a essa conclusão. Versículos, tirando eles do contexto. Eles citam Tiago e esse versículo: a fé sem obras é morta. Mas, mais uma vez, a fé em Cristo é o único caminho da salvação. É verdade, é isso aí. Não existe outro meio. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir e, por favor, não perca o próximo programa. Queremos dar as boas-vindas aos nossos novos telespectadores da SBN no sistema de cabo da NET, no grande país do Brasil. Estamos felizes com o fato de que o Ministério Jimmy Swaggart e a rede Som Life de televisão são capazes de alcançar o Brasil com as boas novas de Jesus Cristo. Acreditamos que a mensagem da cruz de Cristo é poderosa o suficiente para transformar vidas e toda uma nação. Os programas de pregações e de ensino da SBN irão ajudá-lo na sua caminhada diária com o Senhor. Dos cultos da igreja ao vivo aos programas de debates e talk shows, você verá que o foco da SBN é a mensagem da cruz. A SBN não tem comerciais externos de espécie alguma. Dependemos totalmente dos telespectadores para apoiarem a rede com as suas orações e com o apoio financeiro para permanecermos no ar. Se a SBN tem sido uma bênção na sua vida e você deseja demonstrar o seu suporte financeiro para que a SBN continue no ar no Brasil, você pode facilmente fazer uma doação de qualquer quantia. Acesse o site www.sonlifetv.com e clique na coluna português na parte superior do site.
Que Deus lhe abençoe e obrigado por assistir à rede Som Life de televisão, a SBN, no Brasil.